Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Robson Macedo e gostaria de falar sobre família segundo a Bíblia, com o tema o papel dos pais e dos filhos. O texto base está em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, onde diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Este é o texto base, onde fala claramente o papel dos pais e o papel dos filhos. Os pais exercem um papel muito importante no seio da família, que é de cuidar e educar os filhos. Esse processo, desde o nascimento dos filhos, até se tornarem adultos, com a finalidade dos filhos aprenderem a viver de forma digna e saudável. Esse é o papel dos pais e que tem uma grande importância para que os filhos cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos citar alguns textos na Bíblia como exemplo, né? Lá em Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23, onde fala do exemplo de Jairo, quando se dirigiu a Jesus e se prostrou diante de Jesus, clamando a ele cura para sua filha, que estava doente e uma enfermidade de morte, né? Como ele se preocupava com a sua filha, tanto que procurava a melhor saída para resolver esse problema de enfermidade, o drama da sua filha, né? Esse amor dos pais para com os filhos é infindável, ou deve ser infindável. E esse amor só vem de cima para baixo, quer dizer, quando nós entendemos o amor de Deus para com o ser humano, para com toda a sua criação, né? Ao mesmo tempo, amados, existe também aqueles que abandonaram e não deram afeto aos seus filhos. Eu fico triste em saber que esses exemplos às vezes têm sido copiados por outros. E mais uma vez falando da Bíblia, porque a nossa declaração de fé, né, a nossa fonte é a Bíblia Sagrada. Então o rei Manassés, a palavra de Deus fala que foi o pior rei, né, que Israel teve, Manassés, né? Ele sacrificou seu próprio filho. Se você quiser conferir, está lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, né? Temos também o exemplo de Jacó, onde havia preferências, né? Jacó, ele gostava mais de José que dos seus demais filhos. A citação bíblica, Gênesis 37, versículo 3. Mas, amados, isso era tão perceptível que os irmãos de José sentiam ciúmes, e eu não quero entrar no mérito da questão, mas quem tem conhecimento sabe o que os irmãos de José arrumaram para ele, por causa desse ciúmes, por causa da preferência de seu pai Jacó pelo seu irmão mais novo, José. Isso é algo que
é necessário ser reavaliado dentro das famílias. Também temos o exemplo ruim, que é do sacerdote Eli. Ele preferia mais os seus filhos, honrava mais os seus filhos do que o Criador. E nós sabemos o fim deles, né? Do sacerdote Eli e dos seus filhos. Nós precisamos colocar o Criador acima de tudo e acima de todos. Então, esse sacerdote Eli, está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Ele tinha preferência mais pelos filhos. Tanto é que não ouviu o profeta Samuel que havia uma necessidade de conserto. Ele continuou fazendo todos os gostos dos seus filhos. Não podemos fugir do nosso papel. Pais e filhos. Deus designou papéis diferentes para cada um de nós no seio da nossa família, no nosso lar. Por isso, amados, nós precisamos entender que a disciplina do Senhor, a admoestação do Senhor é necessária acontecer. Regras, mandamentos, obediência. Não ao homem, mas ao que Deus determinou. A família é projeto de Deus. E nós precisamos viver em família segundo a Bíblia. O mandamento expresso, amados, nesse versículo em destaque que falamos aqui, Efésios capítulo 6, não é? Do verso 1 ao verso 4, é de suma importância para o início ou para a criação de uma família, que parte do marido e esposa, do pai e da mãe, para com os seus filhos, né? Se nós não entendermos que precisamos aplicar esse mandamento, nós vamos ter problemas, dificuldades com os nossos filhos. Talvez enquanto crianças não, mas depois que alcançar uma certa idade, talvez ainda como criança, mas se não for como criança, como adolescente ou na fase adulta. E aí o espírito de rebeldia, inversão de valores pode entrar na vida dos filhos. Os pais precisam entender que nós precisamos cuidar e cumprir com o nosso papel para que a nossa família venha a ser uma família saudável e uma família de sucesso, onde a paz, o amor, o perdão reina todos os dias. O respeito, a confiança, a segurança reina dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família. Se nós entendermos esse princípio, né? Os filhos serem obedientes aos seus pais como no Senhor. Honrar os pais até a morte. E os pais não provocar a ira. O que é provocar a ira aos filhos? É fazer algo que não agrada ao Senhor, né? Nós precisamos entender isso, mas devemos criar os nossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Amém? Amados, nós precisamos viver princípios cristãos e bíblicos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Amém? Nós precisamos agradecer a Deus pelos nossos filhos, como os filhos precisam agradecer a Deus pelos seus pais. São papéis que nós precisamos exercer com afinco, né? Com amor, com dedicação, para alcançarmos a vitória juntos. Amados, precisamos entender que temos limitações, por isso precisamos obedecer a palavra. Precisamos entender que é necessário perdoar um ao outro e assim honrar os nossos pais e criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, para que sejamos honrados como pais e como filhos. Por amor ou obediência, sempre
devemos honrar os nossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, como já falamos, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Graça e paz. Eu vos abençoo, a sua casa, o seu lar e a sua família. E junto comigo, mais uma vez eu te convido, decrete comigo, profetize comigo a cura, a libertação, a salvação e um tempo de prosperidade sobre a nossa nação brasileira. Deus abençoe a todos.